Fala rapaziada, bem-vindos de volta para a rodada 27, né? Vamos estar falando aí das dicas para essa rodada, as melhores posições, né? Os melhores jogadores para cada posição. Vem comigo, né? Pra gente fazer uma boa escalação e imitar nessa rodada, beleza? Bom, foi esse o rendimento do time do nosso canal. A gente fez 87 pontos, uma boa pontuação. Ainda mais porque nós não tínhamos o Zé Rafael, né? Que foi um melhor pontuador do meio campo, se destacando de quase todos. E também não tínhamos o Cano de capitão, tínhamos ele no time apenas. Nosso diferencial foi o goleiro, o Cavicchioli garantiu 10 pontos pra gente, né? De resto, tudo parecido. O René foi uma ótima aposta, fez 7.9, garantiu aí uma boa diferença aí na zaga. Como eu falei, tem um saldo do Inter interessante. Deu muito bom, beleza? A gente pode ver que o melhor time das dicas não ia fazer tanto assim, mais do que o time dos escolhidos para o nosso time, né? Então acho que a gente escolheu muito bem. Claro que o capitão faz muita diferença, e jogadores como o Zé Rafael faria a gente ter uma pontuação ali, mais de 13 pontos ali, chegaríamos nos 3 dígitos de pontuação, né? Mas aí bola para frente, acho que a gente foi muito bem, as dicas foram muito boas também. Vamos agora então para essa rodada 27, tá? Essa rodada eu vou estar fazendo uma passada, né, um giro da rodada sobre os confrontos pra gente ver certinho quem é o melhor, como estão os jogadores, como vem o time para essa decisão, porque quanto mais se afunila o campeonato, né, os últimos jogos, mais decisivos cada jogo fica. Como é, por exemplo, esse jogo aqui do Avaí do Atlético Mineiro. É muito difícil a gente encontrar um jogo sem muita decisão. Esse jogo é um caso de um time que quer sair da zona de rebaixamento, está lutando para isso, contra um Galo que quer chegar no G6 para garantir a vaga da Libertadores. Aqui é óbvio, o favoritismo é do Galo, mas não coloco o favoritismo para zaga do Galo. Acho que o Avaí em casa é um time muito perigoso, é um time que sabe fazer seus gols, né? O problema do Avaí sempre foi essa zaga aqui, não passa confiança nenhuma, jogadores aí que não tem uma credibilidade alguma, né? E pelo outro lado a gente tem um time do Galo com jogadores que se sabe que se a bola parar no pé dos caras, eles resolvem, né? Caso do Keno, do Hulk, do Nacho ou do Zarate, que jogar, são jogadores aí excelentes. Acho que eles podem ser um grande diferencial nesse confronto. Eu dou favoritismo pro Galo. Acho que o Galo vai levar esse jogo, né? Provavelmente tô sofrendo gols, beleza? Cara, Botafogo e Curitiba. Esse jogo é uma certa incógnita, porque o Botafogo tá... dos últimos 3 jogos que o jogo fez em casa, não fez gol nenhum. Então isso de certa forma dá um receio de apostar no Botafogo. Mas falando do Curitiba, o Curitiba é o oposto. É o time que já está 4 ou 5 jogos jogando fora de casa e sempre tomando pelo menos um gol. Então é um jogo que tem tudo pro Botafogo tirar essa mística por cima deles, né? Dou favoritismo sim pro Botafogo. Quem vem acompanhando o Botafogo nos últimos jogos vem ver que esse setor defensivo aqui tá passando confiança. São jogadores bons, né? Não sei porque não estava sendo bem utilizados, ou enfim, não sei se a tática mudou, mas gosto da zaga do Botafogo para esse confronto, muito porque o Coritiba fora é bem ruim, precisa de jogadas individuais para fazer o gol, e isso favorece bastante o Botafogo, porque tem bons marcadores, né? Não é um time muito compacto aqui, então dou favoritismo no Botafogo, um jogo under, não acho que sai muito gol, um 2-0, 1-0, mas acho que o Botafogo segura aqui o saldo de gol, beleza? Vamos então agora para o próximo confronto, Bragantino e Goiás. Esse confronto aqui é uma pegadinha, tem que tomar cuidado. Se você pensar que o Bragantino vai massacrar o Goiás, se você não está assistindo os últimos jogos do Goiás, o Goiás está fazendo uma linha defensiva muito forte. Os times que propõem o jogo têm muita dificuldade de entrar nessa zaga do Goiás. E você vê que não tem nenhum jogador assim exemplar de defesa, né? É muito pela tática do Jair Ventura mesmo, que vem dando certo. E a fase do Bragantino é muito ruim justamente também nesse quesito. O Bragantino vai bem contra times que se abrem, que gostam de atacar, né? Por exemplo, 2-2 contra o Palmeiras foi um exemplo claro disso. Agora, um time que vai querer ter a bola no pé para tentar passar dessa zaga do Goiás, eu não acho que vai dar tão certo assim. Mas acho que acaba fazendo um gol. A zaga do Goiás, por mais que joga compacta, como eu disse, tem jogadores que não passam confiança, né? Só que aqui na frente tem o vice-artilheiro do campeonato, o cara é muito bom. Acho que vale a pena sim olhar para esse jogo em algumas peças, mas é um jogo de gols para os dois lados para mim. Colocaria como um favorito aqui um empate, beleza? Cara, o clássico Fla-Flu, muito difícil, porque é um clássico que a gente não sabe
Quanto mais importante é o jogo, mais difícil da gente fazer um prognóstico. O Flamengo tá na cola do Palmeiras, o Fluminense também. Ambos têm jogos decisivos agora nesse meio de semana. Mas o Flamengo jogando em casa a gente sabe que é forte. E o Fluminense vem tomando muito gol de atacante, né? Todos os jogos vêm tendo a baliza furada. Eu acho que o Flamengo tem grande chance de ganhar esse jogo, sim, muito por conta dessa defesa. Só que eu acredito que o Diniz pode armar um esquema diferente de jogo. Isso pode ser um diferencial. Se o Diniz vier com o time do jeito que está jogando, eu acredito que é uns 2-3 pro Flamengo aqui. Agora, se o Fluminense jogar num estilo mais sem a bola, no contra-ataque, tem jogadores excelentes para fazer isso. Aí eu acredito talvez no 1-1. Acho que o Fluminense pode embaçar aqui o lado pro Flamengo, beleza? Pode, mas depende do time, da mentalidade que entrar nesse jogo. Como eu disse, não dá pra gente cravar, mas Fluminense atacando, toma uns 2-3 do Flamengo. Fluminense recuado no contra-ataque, acho que toma pouco, diminui essa taxa de gol sofrida aí, beleza? Cara, Ceará e São Paulo. São Paulo vai vir cansado da Copa do Brasil, mas vem forte, né? Vem forte. Só que o Ceará precisa se recuperar. Só que tem dificuldade de fazer gol, essa é a verdade. O Ceará tem muita dificuldade de fazer gol. Só que pega um São Paulo que dá muita brecha, muita falha. Já tiveram esse confronto aí antes. Tem um time bom, né? Gosto do Ceará pra essa rodada. Eu acho que o Ceará vai sair vitorioso em cima do São Paulo, muito pelo que aconteceu na Libertadores. Acho que o Ceará tá bem chateado com o que aconteceu. Acho que vai querer ganhar muito do São Paulo. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe, né? O São Paulo é um time que é uma certa incógnita, porque tem muito jogo que entra com o titular, muito jogo que entra com a reserva. A gente não consegue ter um prognóstico bom sobre o time do São Paulo. Se vier esse time aqui, eu já apostaria no empate, que é um time bem titular. Agora, se vier um time já mais misto, eu apostaria aqui numa vitória do Ceará magra aí de 1-0, 2-1, 2-0, tá? Cara, América e Corinthians, esse jogo tem histórico de pouco gol também. Só que também o Corinthians é o mesmo caso do São Paulo, vai vir cansado. Mas tem jogadores bons, que são diferenciais. Uma vantagem aqui que a gente tem que prestar atenção, né? A equipe do América, ela vai vir bem desfalcada. O Everaldo não joga, o Danilo Avelar não joga, e tem o Lucas Cal que não joga, que tá machucado. Então a gente pode ver que a gente pega aqui um setor de defesa, de volância e de zaga bem substituído aqui, né? A gente não vê jogadores, por exemplo, o Alê não estava sendo titular, o Juninho é um jogador mais ou menos, né? O Danilo Avelar sempre reserva com o Marlon, o Mateuzinho vai jogar de titular, aqui joga o Everaldo. Então acho que o Corinthians tem bom potencial esse jogo. É um jogo de pouco gosto. Se fosse apostar, apostaria no Corinthians, acho que seria 1-0. Seria um resultado mais plausível para esse jogo. 1-1 também cabe. Corinthians aí que sempre gosta de entregar uma bolinha, muito como foi contra o São Paulo, por exemplo. Apostaria no empate ou vitória do Corinthians aqui, beleza? De poucos gols esse jogo. Um jogo importante do último colocado contra o Fortaleza. Gosto aqui do Fortaleza. Acho que tem bons jogadores, tá? Bons jogadores para se apostar mesmo, tá? Exemplo aqui, Lucas Sacha, Capixaba, Brites. O próprio Thiago Galhardo vem com uma média muito boa. E é isso, cara, o Juventude não tem que perder, ele tem que atacar, tem que ir pra cima. Eu estranhei a postura que o Juventude foi contra o Palmeiras. Devia ter ido mais pra cima, ficou muito recuado, uma linha muito defensiva. Eu não acho que vai se repetir isso contra o Fortaleza. E aí vai ser mortal, porque o Fortaleza tem bons jogadores aí. Aposto na vitória do Fortaleza nesse confronto, até mesmo sem sofrer gols, porque é uma defesa que vem compacta aí. Por mais que vem tomando gol nos últimos 2 jogos, pegou times aí que surpreenderam. Não acho que o Juventude vai ser um time que vai surpreender, beleza? Palmeiras e Santos, cara, clássico. Mesma coisa, a mesma visão que a gente tem do confronto ali contra o Fla-Flu. Só que o Palmeiras, diferente aqui, eu acho que tem mais favoritismo. O Santos não vem bem, né? É um momento complicado, sem o Lisca, sem técnico. Acho que tem jogadores bons, jogadores que fazem bem o seu trabalho, principalmente do setor defensivo. O caso do João Paulo, o caso do Maicon, né? Mas, cara, o Palmeiras é favorito desse jogo, sim. Apostaria num jogo de não muitos gols, né? No máximo 3, assim, de um 2-1, 2-0. Não acho que passa disso. Mas é favorito, assim, o Palmeiras. O Palmeiras descansado vai saber estudar as fragilidades do Santos e vai querer manter a sua distância como líder. Acho que o Palmeiras ganha esse jogo também, tá? Difícil confiar na saldo de gol, mas é a melhor defesa do campeonato, né? Então,
fala de um Santos que tem dificuldade de fazer gol. Acho que vale sim a aposta também na defesa do Palmeiras, beleza? Cara, Atlético Paranaense e Cuiabá, se a gente lembrar do último jogo, o Inter e Cuiabá, o Cuiabá ofensivamente é muito ruim, um time que não produz quase nada. Jogando na Arena da Baixada, acho que isso vai se repetir. Colocaria aqui 1 a 0, mesmo placar, não tem por que ser outro. O Cap não tem um setor ofensivo tão melhor ou tão pior do que o Inter, acho que é bem nivelado, acho que isso vai permanecer nesse confronto. Vai ter pressão, mas não vai conseguir fazer o gol e vai conseguir achar um golzinho ali. E vai ser 1 a 0 esse jogo, não tem segredo. Acredito que peças ofensivas aqui cabe, mas nada absurdo. Acho que se o Pablo for a campo, gosto dele e do Terence, mas ninguém, né? Não vou apostar em nenhum ponta. E defensivamente cabe, eu acho que o Abner Vinícius pode aprontar, os laterais que vem enfrentando o Cuiabá esquerdos vem pontuando muito bem. E assim, Pedro Henrique é um cara de confiança, o goleiro Anderson também faz boas pontuações. Acho que cabe sim você também ter um saldo aí do Cap pra você garantir contra o Cuiabá, que tem uma dificuldade absurda de fazer gol, beleza? Ainda mais porque tem o Daverson no ataque, né? E a esperança deles é o Daverson. Bom, Atlético Goianiense Internacional. Cara, esse jogo aqui é um jogo que a gente pode usufruir bem. Por quê? Olha, o Internacional é uma equipe que está em ascensão, 5 vitórias nos últimos 5 jogos. O Atlético Goianiense é o penúltimo colocado, precisando da vitória, vai vir pra cima. Não tem por que o Atlético Goianiense não vir pra cima, né? Precisa da vitória. E eu acho que nessa o Inter pode se dar bem, tá? Acho que o Inter é um time que sabe muito bem jogar contra equipes... Perdão, pessoal, bocejei aqui. Acho que o Inter aqui pode ir muito bem. Por quê? Porque pega um Atlético Goianiense que vai se expor, né? E o Inter sabe jogar no contra-ataque, tem jogadores bons pra isso, principalmente se esse cara for a campo. Eu gosto muito do Pedro Henrique, pena que ele não é titular nessa equipe do Inter, eu daria mais dicas sobre ele. Mas o próprio alemão, né, o Johnny, pode aí se destacar bastante, ainda mais que agora o Johnny vai jogar nessa função, né? O Alan Patrick não tá como provável. Se o Alan Patrick vier, o Johnny é recuado um pouquinho para essa meia direita. Mas assim, tem muitos bons nomes aqui nesse jogo, tá? Muito bons nomes mesmo. Acho que vale a pena apostar no Internacional e é um time que ninguém vai ter. O Internacional é o vice-colocado com 5 vitórias seguidas, volto a dizer, beleza? Rapaziada, pra finalizar, vou estar mostrando aqui pra vocês o confronto no primeiro turno, né? Teve poucos gols, eu diria. Só um jogo passando de 3 gols, né? E apenas 2 passando dos 3 gols. Isso significa que é uma rodada que não tem muito favoritismo. Não sei se vale a pena você dobrar, triplicar ataque, mas cabe também, beleza? Para finalizar os palpites, né, os palpites da rodada, eu vou estar colocando nesse vídeo aqui. Esse vai ser um vídeo mais de giro da rodada, de análise. E depois a gente vai estar fazendo dos defensores aí, depois dos ofensivos também, beleza? Cara, a gente acertou 3 placares aqui, a gente acertou 1 a 0, o 2 a 1, né? E a gente acertou esse 1 a 1 aqui. O que surpreendeu a gente, que a gente pode prestar atenção e melhorar? Cara, o Santos entregou, que a gente não pode pegar nada. O Palmeiras, a gente já pode tirar uma boa análise aqui. O Palmeiras está criando muito, mas não está fazendo isso em gols. Então, acho que esse número alto que a gente apostou não se justifica. Até porque era Juventude, né? Dá pra gente dar esse colher de chá, mas não se justifica. O Botafogo e o América, como eu disse, vem melhorando o setor defensivo. De ambos, tá? De ambos. Então, deu pra gente ver que o 0 a 0, 1 a 0 era melhor ter apostado aqui. O Cap fora de casa é o time que a gente não consegue confiar, né? Tomou gol do Avaí, apesar que o Avaí em casa sempre faz seu golzinho. Acho que isso permanece. Cara, o Curitiba em casa realmente é outro time, a gente tem que valorizar isso. O Curitiba em casa é um Curitiba, o Curitiba fora é outro, tá? Manteve o saldo, o Atlético Goianiense vem muito mal, ofensivamente falando. E eu acho que vai permanecer assim, vai ser um dos rebaixados, tá? Cara, o Flamengo teve muita dificuldade contra o Goiás, muito pelo mérito do Goiás, pela armação do time do Goiás. Eu acho que isso vai permanecer até o fim do campeonato. O Goiás vai ser uma grata surpresa no Campeonato Brasileiro. Então, por isso, esses são os meus palpites dessa rodada, tá? Eu acho que o Galo vai ganhar do Avaí de 2 a 1. O Botafogo vai desencantar com 2 a 0 em cima do Coritiba. O Bragantino vai ficar no 1 a 1 contra o Goiás. O Flamengo e o Fluminense, eu tô apostando no estilo, como eu falei, de um Fluminense recuado. Como eu disse, se o Fluminense ir pro trocação, é um 3 a 2, um 3 a 1 esse jogo, tá? O Ceará, pro Flamengo no caso.
O Ceará e São Paulo, para mim, é um 2 a 1 Ceará. Acho que o Ceará vai saber utilizar as fraquezas que o São Paulo tem, né? Muito por já ter tido esse confronto. Acho que o Ceará ganha esse jogo de um 2 a 1, 2 a 0. América e Corinthians, para mim, eu vou apostar no 1 a 1. Poderia colocar 1 a 0 aqui para um dos lados, mas é muito difícil de saber. O América vem bem, o Corinthians tá melhorando ofensivamente, mas defensivamente agora vem voltando a ter falhas. A gente não sabe em quem confiar nesse jogo, né? O América vem desfalcado, então dá um choque. Então eu vou jogar no 1 a 1 aqui, que é mais provável. O Fortaleza para mim ganha do Juventude 2 a 0, vai vir com o time bem armado aí para pegar as falhas do Juventude e vai jogar tranquilinho. O Palmeiras ganha de 2 a 0 do Santos. Como eu disse, é um time que vai fazer menos gols porque tá criando muito, mas não tá fazendo isso em gols, então acho que permanece esse 2 a 0. Poderia até ser 1 a 0 aqui, que não seria nenhuma loucura. Acho que o CAP e o Cuiabá 1 a 0 contra o Cuiabá é sempre o melhor placar, porque é um time que não faz gol e é um time que não sofre muito gol. Então 1 a 0 é sempre seguro. Acho que isso pode se repetir. Acho que um 2 a 0 também é plausível, porque o CAP costuma se animar quando faz gol, mais do que o Inter, né? Na minha opinião. Então 1 a 0 tranquilo. E aposto também na vitória do Internacional contra o Atlético Goianiense com um 2 a 1 lá no Ascioli, beleza? Esse é o nosso giro da rodada. Vamos ver se vocês vão gostar. Se você gostar, não deixa de dar o like no vídeo, se inscrever aí no canal, que vai estar forçando a gente aí a pensar mais em como a gente vai trabalhar esses quadros aqui do Cartola essa rodada, beleza? Agradeço pela presença de vocês. Vamos pra cima. Ainda hoje tem vídeo dos defensivos. E pode ser que também tenha dos ofensivos. Se não tiver hoje, tem amanhã, beleza? Tamo junto. Não deixa de me seguir aqui também no Instagram, que tem a postagem dos times, de tudo. Dicas do Arthurzeira. É nóis, valeu, vamos pra cima.